Meu nome é Maria Belintani e hoje eu estou aqui para conversar com você e trouxe uma convidada super especial, a professora Ana Maria Carrijo Abraão. A Ana é musicista, professora, estudiosa da área. E você que está chegando no meu canal agora, saiba que o meu objetivo é justamente trazer informação, pesquisas científicas na área da educação para todos aqueles que se interessam pelo assunto. Nada melhor do que a gente se pautar nas pesquisas e também com isso desenvolver, né, as nossas próprias hipóteses, investigá-las. Bom, enfim, hoje o assunto é super gostoso. A gente vai falar sobre música e eu vou chamar a nossa convidada. Deixa eu ver se ela já entrou. Ainda não entrou aqui. A Ana já está entrando, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Aí, a nossa convidada. Olá, Tudo bem, Ana? tudo bem? E você? Boa Graças a Deus, tudo em ordem. que Nós bom. estamos hoje aqui com a nossa professora, mestre em educação, ela é membro do LPG, Laboratório de Psicologia Genética da Unicamp. Ela tem uma rica formação, tanto na área de moral, como na área do desenvolvimento da inteligência, né? Que é uma das linhas de pesquisa do Laboratório de Psicologia Genética, dirigido pela professora Orli. E hoje ela está aqui. Gente, mas o assunto é muito legal. Ela propôs três temáticas que, olha, daria para a gente fazer uma live sobre cada uma dessas temáticas, né, Ana? Isso, verdade, meu Maria. A Ana, na última live que ela esteve conosco, ela explicou a sua pesquisa de doutorado, logo, logo já está defendendo, né, Ana? Se Deus quiser, a gente sabe como é difícil, né? Né? E agora nós vamos começar falando com a Ana, aliás, a Ana falando com a gente, né? Lógico, sobre essa história da música na educação infantil. Só que, se a Ana me permite, eu já quero fazer uma parte, porque eu, mas principalmente ela, nós acreditamos que a música, ela não é só para a educação infantil. A música, ela deveria ser trabalhada com um aluno até o final da sua formação no ensino básico, né? Porque ela é muito mais do que ensinar o de cantar. Ela tem vida própria. E é a respeito dessa vida própria, desse encantamento, da importância do trabalho simbólico, do repertório musical da criança, de modo que ela possa se desenvolver, especialmente na representação. Então, esse é um aspecto super interessante que ela propôs. Tem um outro que fala sobre o cancioneiro popular, os seus segredos velados, presentes nas cantigas de roda do folclore nacional. Eu estou achando que, Ana, vamos fazer uma live só sobre isso? Opa! Você topa? Ah, E antes dela começar, eu gostaria de apresentar para todos vocês dois trabalhos que eu tenho da Ana. Canta, Canta Minha Gente, que é a publicação mais recente dela. É um livro super interessante e vem inclusive com CD. E um outro mais antigo, que é o Queridinho, né? Esse é um livro muito querido pelas professoras, que é a Cantigas e Rodas. São dois livros excelentes que você que procura uma música de qualidade
e adequada para o desenvolvimento dos seus alunos, eu indico os dois. Mas eu sei também, a Ana fica à vontade para apresentar agora ou durante a nossa fala, que ela tem 2 outros livros que eu não tenho. Ana, você quer apresentar depois ou quer falar agora? Ah, pode ser agora, que assim Então, já conhece, né? Esse trabalho aqui eu realizei com meus alunos no Colégio Politec em 1999. Esse olha que delícia. é um xodó. Os pais das crianças até hoje, eles lembram de mim, sempre remetendo ao CD. Então, assim, é um marco na minha vida profissional. Eu criei as composições, né? Tive parceria do meu marido, que toca violão, e ele também muito musical, e ele me ajudou bastante, assim, com a parte de harmonia, com a parte, assim, para a gente poder enriquecer, né, a linha melódica das canções que eu criei. Foi baseado assim na experiência que eu vivia no momento, junto com as crianças, com projetos que a gente estava elaborando junto com os professores. Então, eles estavam trabalhando sobre o trânsito, aí então a gente criou a canção do trânsito, chama Trânsito Legal. Então, a gente acabava fazendo esse link, né, com as outras disciplinas. E é um trabalho que, ai, eu morro de paixão. Dá para ver direitinho? Dá para ver, tá muito bonito. Só que isso é edição especial, né, Ana? Só Ah, você tem e os pais. isso, mas eu já estou assim, providenciando colocar no YouTube. Eu vou colocar este e o Cantigas e Roda. Vou colocar no YouTube, que assim todo mundo vai poder ter acesso. Porque é muito complicado hoje a gente trabalhar aí na elaboração desses projetos novamente, de publicação e tudo mais, que fica muito caro. Até eu falei na outra, na outra É, aula falou sobre isso. Então, é assim, é uma produção cara. E daí, se a gente publica no YouTube, todo mundo tem acesso. A gente quer que as pessoas possam, os professores possam usufruir desse material. Porque, embora ele tenha sido criado lá dentro da sala de aula para as crianças, o intuito é esse, é a gente poder socializar, compartilhar, dividir, lógico. né, esse produto. Então vocês aguardem, porque a Ana vai estar colocando isso disponível. É esse material e esse outro que ela está falando. Tá? Agora, esse daqui, Canta, Canta Minha Gente, tem gente perguntando aqui para mim, viu, Ana? Onde você consegue? Ele é editado pela editora Mercado de Letras. Então você pode consegui-lo fácil, fácil. É só procurar o livro, a Amazon, enfim, coloca o nome da Ana ou o título do livro que você consegue encontrar, tá? Exatamente. Tem esse daqui, que é o Desafios da Educação Contemporânea, Ética, Valores e Saúde na Escola. Ele foi publicado pela assim, a gente organizou, na verdade. A Mônica e a Patrícia Junqueira, que é da USP, as duas são da USP, e é um produto de um curso que eu fiz lá na USP, aquele de ética que a gente comentou também na outra live, e é sobre assim, a realidade da escola hoje. Então, os desafios da escola contemporânea, mas envolvendo as questões éticas, de valores. Então, são artigos que resultaram dos TCCs dos alunos que participaram do programa desse curso. Então, a gente conseguiu fazer uma seleção dos artigos que eram os com melhores notas, né? Digamos assim, os melhores classificados. E então, o professor Ulisses Araújo, lá da USP também, ele fez a apresentação, então foi bem legal que a gente teve também a participação aí de pessoas como ele, que também representam bastante aí, né, na nossa educação e na formação de professores, que é importante. Então, assim, são artigos que falam sobre bullying, medicalização abusiva, essa questão das crianças que estão sendo medicalizadas muitas vezes sem necessidade. Também a gente fala da questão de valores, as assembleias. Então, são vários artigos, fala sobre a dislexia. Então, temos vários artigos aqui. E ele foi publicado pela editora Apris, de Curitiba.
É boa essa editora. É, ela É é, boa. nós publicamos ele em 2013, mas ainda encontra. E outro dia eu entrei para poder fazer uma busca, tá bem barato, porque já faz tempo que foi publicado, Uhum. o preço cai bastante. Então, assim, para alunos, para pessoa que está fazendo TCC, que precisa de bastante artigos para poder sustentar aí as pesquisas, é um livro bastante indicado. E Olha, só para vocês verem como a formação da Ana, ela é uma formação muito consistente no que? Na compreensão do sujeito, né? Na compreensão do aluno em todos os seus aspectos do desenvolvimento. Nem sempre isso a gente vê no profissional. Então, nós estamos aqui diante de uma estudiosa, de uma professora muito comprometida, com as várias fases do desenvolvimento da criança e os vários aspectos que envolve esse desenvolvimento, tá? Parabéns! Obrigada, obrigada. E eu fico muito feliz de poder compartilhar essa experiência, porque são muitos anos, né, de estrada aí na prática profissional, também na prática acadêmica. Então, acho que isso é importante e a gente estuda não é só para a gente quer compartilhar, né? Então, eu fico muito feliz de poder ter esse espaço aqui com você. Te agradeço mais uma vez pelo convite e é uma honra. A honra é toda minha. Ana, tem uma. Eu vou colocar aqui, a Flávia Paiola coloca assim: eu quero fazer o meu TCC exatamente com esse tema, a musicalização na educação infantil. Eu acho que ela já dá o tom da nossa conversa. Obrigada, viu, Flávia? Legal, legal. E tem muita gente curiosa mesmo para poder fazer estudos baseados nisso, porque o professor está sempre trabalhando com música, né? Dentro da sala de aula a gente vê que a música ela é um instrumento importantíssimo, né? Que se for bem trabalhado, se for bem explorado, se o professor for dedicado a buscas por repertório de qualidade, então a gente tem muito a contribuir, né, para o desenvolvimento dessa criança. E é aqui, Maria, que eu acho importante a gente colocar essa questão do desenvolvimento humano e onde que entram, né, esses instrumentos que são estimuladores, que são recursos que a gente tem para poder contribuir para o desenvolvimento integral dessa criança. Porque quando a gente fala de criança de educação infantil, a gente está precisando de crianças de 3, 4 a 6, né? De 4 Uhum. a 6, 4, né? De 3 a 5, porque a creche é um pouquinho menor. Mas a gente pode abarcar todo esse período, igual você falou também, podemos estender um pouquinho para o ensino fundamental. Então, primeiro, segundo ano, eles ainda estão, né, nesse período da representação simbólica, e é muito importante, então, a gente pensar o que a criança precisa, porque a partir do momento que eu entendo como se dá o desenvolvimento humano, eu vou então oferecer para a criança recursos adequados para aquele pensamento dela. Então, muitas vezes o que acontece é que ou oferece uma coisa muito complexa ou uma coisa muito simples, insignificante, que às vezes não vai afetar as crianças. Então, a gente precisa de saber direitinho. Eu até tenho um exemplo prático meu, que eu estava trabalhando com as crianças de Jardim 2, 5 anos. Na época ainda era Jardim 2. Então, eu preparei uma atividade que eu achei o máximo, né? Vou fazer cabra cega com objetos sonoros e as crianças vão acompanhar o som. E aí eu coloquei uma fita, criei uma fita, assim, um caminho para eles percorrerem no chão, onde eles iam vendar os olhos e a partir do comando dos sons eles iam ter que seguir. Então, por exemplo, o tambor tocava tum, 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 a criança andava para frente, tum, tum, tum. E aí ou era uma criança ou um grupinho. Aí mudava, eu dava o sinal para o sininho. Tlim, 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 tlim. Quando a criança ouvia o sininho com a venda, ele tinha que virar para a direita. Aí mudava, voltar, aí eu colocava. Aí tocava a flauta, eles tinham que andar para trás. Então tinha uma fita onde as crianças que estavam com seus instrumentos saberiam, né? Deveriam saber o percurso a partir do que eles estavam vendo, iam tocando à medida que as crianças iam andando. Meu Deus!
aquilo não deu certo. E aí eu falava, não, vamos aqui, tambor, tambor. Mas era tão complexo. E aí, quando assim, eu percebi, não vai dar certo. É uma atividade que não funciona para crianças nessa idade. Então, eu tive que abortar meu planejamento, mudei tudo e tive que tirar, né, uma carta da manga para poder adequar aquela realidade. Então, isso é muito comum, né? Porque às vezes a gente tem ideias, mas não se adequam àquela a capacidade deles naquele momento, né? Então a gente tem que ter essa atenção. Então a função simbólica ela é fundamental nesse aspecto. E aí eu não sei se as pessoas, né, entendem essa terminologia ou esse conceito. E é importante também esclarecer, porque por conta da minha formação no mestrado, no Laboratório de Psicologia Genética, lá com a professora Orly, a minha base teórica é Piaget. Então, eu procuro, né, explicar todas as minhas atividades e todo o meu processo baseado nessa fundamentação teórica. Então, quando eu estudei o Piaget e eu descobri que a função simbólica é esse momento aí que as crianças têm para representar o mundo a partir de manifestações que são comuns a todas elas, né? A imitação, a linguagem, a imagem mental, o desenho, o faz de conta. Isso tudo abriu abriu um mundo na minha mente. Que eu falei, então quer dizer que quando eu conto uma história, tocando os instrumentos, ou então quando a gente cria uma sequência, né, imaginando lá um cenário sonoro, né, uma paisagem sonora, as crianças estão imaginando, elas estão criando ideias, elas estão representando, evocando objetos, trazendo para aquele momento ideias que estão no pensamento que antes ela não sabia. Que ali com 2 aninhos ela ainda não era capaz de fazer essa representação. E isso é importante por quê? Porque quando a criança não representa, quando a criança não exercita essa capacidade, né, não realiza isso de maneira fértil, bastante produtiva, as crianças vão ter, claro, deficiências lá na frente. Então, muitas vezes, a criança não consegue dar significado para a letra, para o número, para os sinais matemáticos. Por quê? Porque ela tem dificuldade de dar significado a esses signos que o mundo criou, né? Então, a nossa cultura, ela tem, assim, inúmeras informações que são arbitrárias, que são criadas, né? De forma que não tem nenhuma relação significativa, mas que você tem que dar significado. Então, quando a criança pode brincar com o som, imaginar, criar, pegar o cavalo, o coquinho, imitar o cavalo, pegar um reco-reco, imitar o sapo, inventar que o Papai Noel está chegando, tocando um sininho, isso tudo é evocação, é significado, é imagem, imaginação, é criação que ela está realizando na mente dela. E o Piaget estudou bastante isso e ele identifica, né, essa característica nessa criança de 3 a 7 anos. Então, é muito importante, né, que a gente possa, até a Flávia, que está interessada nessa temática, ela buscar essa fundamentação, essa explicação teórica que vai fazer com que ela justifique, né, o uso da música com crianças pequenas, porque é fundamental. Olha aqui, eu estou vendo Maísa Girardi, minha aluninha querida, tão petitinha, hoje é uma mulher. Foram meus alunos, assim, que desde bebê, essas crianças viviam música. Então, a gente observa que a criação, a criatividade, a personalidade, sabe, a perspicácia dessas crianças, ela acaba contribuindo para uma formação assim, mais que isso, vai além, né? E é claro, é num processo, né? Nossa, que coisa linda, né? E também tem outra coisa, né, Ana? Quando você estava falando, eu fui imaginando o quanto uma criança que está envolvida numa situação lúdica dessa,
com significado, né? Toda a motivação que ela coloca na execução da ação. Porque aí não é mais uma execução por execução. Eu não bato só por bater. Eu bato porque eu quero ser o soldado ou porque eu quero representar tal coisa, porque eu sou, né? Eu sou aquele personagem. Exatamente. Eu incorporo e aí eu tenho até que mudar o meu jeito. E mexe completamente também com a autoestima da criança e a descoberta de que ela pode fazer e ela pode ser bem-sucedida, né? Maria, isso é tão interessante, porque assim, se a gente for pegar as crianças menores, né? Quando eu trabalhava com crianças de 1 ano e meio, 2 aninhos, na escola que eu trabalhei não era creche, não era escola pública, era uma escola particular, então ainda era jardim 1, maternal, né? Maternal, jardim 1 e tal. Então a turminha do maternal, me lembro direitinho que eu levei um sapo, um sapinho, mas era um sapinho mesmo, que é esculpido, até é um senhorzinho aí de Campinas já falecido, e ele então esculpia o sapinho, e aí você toca e né? E então eu levei para as crianças. E essas crianças, elas ficaram com medo, os pequenininhos, morrendo de medo. Aí eu fui, cantei a música do sapinho, aí a gente brincou e tal. Aí eu falei, agora vamos ver. Ai, vamos ver se o fulano consegue fazer o sapinho cantar. Aí eu dava a mãozinha. Maria, é impressionante. Até a coordenação motora para as crianças. Eles não conseguiam imitar, né, o gesto, porque eles ainda não tinham aquela coordenação. Então era muito interessante que eles pegavam aquela coisa e ia batendo assim, ó, naquela experiência. Mas você via a motivação que eles manifestavam justamente por isso. A curiosidade, né, de querer reproduzir aquilo que para eles foi interessante, né? Então, o que o Piaget fala também, quer dizer, a gente afeta as crianças. É necessário a gente afetar. A partir do momento que você afeta, você mobiliza ela para querer agir. E à medida que ela vai querendo agir, ela vai, então, criando estratégias para poder melhorar e desenvolver. É claro que não é de uma hora para outra. Isso leva tempo. Mas pensa todas essas experiências, todas essas vivências num decorrer de um ano. Chega no final do ano, a gente... Aliás, assim, você também que é professora, a gente trabalha até julho. Agosto você entra. Final de agosto, essas crianças, assim, elas têm um salto que é extraordinário. É fantástico. Então, assim, quando a gente entra em agosto, setembro, você fala, nossa, parece que Passou. grande. Cresceram. Muito lindo, né? Então, assim, é muito bom a gente observar esse crescimento, observar essa evolução, né? Ana, a Casa Viva, ex-PPS, falou assim, eu lembro desse dia do sapinho, era auxiliar lá nessa escola. Tá vendo? Só não tô falando mentira. Só para você ter uma noção que a situação ela não passou despercebida para outras pessoas, tá? E também a gente tem aqui agradecimento das pessoas pelo fato de vocês disponibilizar esse material, né? Irá ainda disponibilizar no YouTube. E amigos, alunos, ex-alunos que estão falando de quão querida você é para eles, tá? Então, eu vou registrar isso para que todas vocês, e são muitas as pessoas que estão colocando isso em relação à sua pessoa, como você, onde foi, aonde passou ou ainda está, deixa boas marcas, tá, Ana? Obrigada. Ana, e como é que esse repertório musical das crianças, a gente pode colaborar? O que a gente deve investir na educação infantil e aquilo que não vale a pena investir ou que a gente está investindo, né? Está trabalhando determinadas coisas, achando que é música, que a gente está ampliando o repertório da criança, mas não é bem por aí que a gente está acertando o passo. O que você poderia falar a respeito desse desenvolvimento de musicalidade?
Isso é assim, é uma polêmica, né? A gente vê que tem muita gente que discute, estuda, tenta entender aí essa questão do repertório. Então, quando a gente fala de criança pequena, de educação infantil, a gente tem que ser muito exigente, muito criterioso. O professor tem que ser muito cuidadoso com a escolha do repertório, porque além de você enquanto professor, precisa ser capaz de entender o que você está propondo. Então, você vai propor, vamos cantar, vamos lá, no sapinho. Salta, salta, o sapinho salta, pula, pula lá no brejo até se cansar. E aí vai brincar com isso. Então, tá bom, bota o disco, toca, tal. Tudo bem, pode ser, mas enquanto você não entende, não compreende, enquanto professor, onde que está o pulso, qual que é o ritmo, como que eu posso conduzir musicalmente um fraseado ou um movimento que as crianças podem ter com o corpo ou com o instrumento. Quer dizer, eu preciso entender um pouco disso também para poder eu não ficar fazendo um jogo aleatório ali de fazer qualquer coisa com as crianças, né? Então, aí a formação continuada, o repertório, o estudo é necessário. Mas, independente disso, também, assim, ou além disso, o professor precisa fazer muita pesquisa. E eu gosto muito, eu já fiz tantas pesquisas, tudo, eu gosto muito do selo Palavra Cantada, né, de tudo que eles produzem, eu acho riquíssimo, acho riquíssimo. Eu já vi depoimento que eles falam assim, não, nós não compomos para levar para a escola. Nós não compomos para criança dentro da escola. Mas é um material que dá para aproveitar, sim, dentro da escola. É riquíssimo. E eu sempre aproveitei. Gosto muito de todas as publicações do Palavra Cantada. Inclusive de outras pessoas que utilizam do selo. Porque é possível um músico contratar o selo Palavra Cantada, ir lá gravar e tal, mas não é a Sandra Pérez e o Paulo Tati que são os responsáveis pela Palavra Cantada, né? Não sabia. Então, tem várias pessoas que podem gravar no selo. Então, eu gosto muito. Eu sempre usei. E assim, funcionou muito. E tem uma compositora também, ela é paulistana, é a Thelma Chan. A Thelma Chan, ela é apaixonante. Ela é muito criativa. Inclusive, essa música do Sapinho é da Thelma Chan. E é do primeiro CDzinho dela, que chama Coralito. Então, é assim, um material riquíssimo. Pode buscar até uma Chan, pode explorar as coisas dela, que a gente consegue, assim, coisas maravilhosas. Olha, para você ter ideia, uma que eu amo, só para você ter uma ideia, assim, para vocês terem, né? Acho que tem muita gente que também já conhece, porque eu sempre falo isso nas minhas aulas, nos meus cursos, que a Thelma ela é muito criativa, né? Então ela canta assim, é do Papai Noel. Papai Noel é um velho barrigudo que viaja pelo mundo no céu. Papai Noel, nós aqui não temos neve, venha de roupa bem leve, tomar guaraná. Ai, que lindo! Não, olha isso, não é de Não uma conheço. beleza e de uma realidade, sabe? Gente, assim, é muito gostoso. Então, ela é muito criativa. Você pode explorar muito o material dela. E isso ela tem vários outros discos. Pé com pé, dos pés à cabeça. Tem vários, assim, vários CDs maravilhosos que é muito bom de trabalhar. E o professor, gente, não vai nem dar conta de usar tanta coisa porque é muito rico. É muita coisa. É. E assim, o professor de educação musical mesmo, aquele, o especialista, tem um material muito legal também que eu gosto e que eu encontrei no YouTube, graças ao Júnior Cadima, que é um parceirão meu, que ele colocou e ele encontrou no YouTube esse material. São, assim, na verdade, são é, pequenos trechos musicais que levam a gente a explorar aí pulsação, ritmo, diferentes tipos de compassos, sabe? Dois, três. Então, são vários conceitos musicais que estão presentes e que a gente pode explorar e que o professor especialista pode fazer disso um material bem rico. Então, ele se chama, na verdade, ele está em espanhol. É,
Jogos musicais, jogos, nossa. Gente, eu vou conferir aqui. Se o Karima estiver aí, ele pode me... Agora eu esqueci. Acho que é isso, jogos musicais. Mas eu vou ver. Mas juegos. Se você... Juegos musicales. É uma coisa assim. E é muito legal. Então, assim, para o professor especialista que entende mais, ele pode explorar muito, muito mesmo, assim, os elementos musicais nessas linhas melódicas. Então, assim, são muitos materiais que a gente pode encontrar. Agora, com relação às questões midiáticas, por exemplo, vamos lá, Galinha Pintadinha. Não quero desprezar a Galinha Pintadinha. É muito legal, tem isso, juegos musicales, acho que é É o isso. Xande. É isso mesmo, Xande. Juegos musicales. Entra no YouTube e vê se é isso mesmo. Aí tem lá várias canções, várias peças que são muito boas. E assim, então, se a gente for pegar esse repertório de produção musical, que é midiática, que é para consumo, as crianças já têm acesso a isso direto. Papai e mamãe coloca para as crianças se distraírem. Então, o que acontece? Eu não vou aproveitar desse material na sala de aula, porque a criança já está cansada de ver aquilo. Exatamente, né, Ana? Às vezes ela não está cansada, porque as crianças adoram, né? De novo, que é próprio do jogo de exercício, que também é um conceito que o Piaget apresenta para nós, que é essa questão, né? Para extensão, prolongamento da inteligência. É necessário, a criança necessita repetir mesmo, que faz parte do processo de desenvolvimento. Mas a gente ficar de novo, repetindo na escola as mesmas músicas da Galinha Pintadinha ou de todas as outras que a mídia oferece, que está aí no mercado e que toca sem parar, que as crianças... Gente, a gente vai perder a oportunidade de trabalhar com coisas novas, a gente vai perder a oportunidade de aumentar o desafio das atividades dentro da escola. E o que a gente tem que fazer? A gente precisa desafiar as crianças a pensarem, a gente precisa desafiar as crianças a saírem da mesmice, não é? Inclusive o professor também, que o professor também não pode, ele precisa sair da zona de conforto, por isso ele precisa estar sempre pesquisando, precisa estar sempre buscando formação, estudando. É necessário, não? A gente não consegue, né? E a questão que eu acho que você está colocando, que eu estou entendendo, é o professor, ele não precisa ser músico, mas seja qual for a área que ele for trabalhar, ele precisa minimamente ler alguma coisa e se atualizar esporadicamente. Se o forte dele for música, sim, então ele que estude mais a esse respeito. E, Ana, eu realmente concordo. Você sabe que eu trabalho com consumo. E eu acho que é um desperdício de tempo, em todos os sentidos, a escola proporcionar galinha pintadinha, painel de galinha pintadinha, mas não sei o que cada hora é uma coisa, uma vez que a gente tem uma cultura tão rica e outras possibilidades de trabalho com as crianças, e se elas não ouvirem, não fizerem na escola, não tem outro lugar para aprender. Exatamente. Isso é fundamental. É importante que a gente encontre na escola um espaço onde ela possa, de fato, sabe, receber informações novas, ela possa ser desafiada a pensar o novo, né? Que senão fica em casa assistindo televisão, mesmo. né? Então, lá, só um minutinho. Gente, estão perguntando aí para que Thelma é? É Thelma com TH, Thelma Chan com CH também. Eu só não sei se é M ou N no final. Então é Thelma Chan. Eu vou me comprometer depois com a Ana passar, eu faço um slide com essas descrições e eu passo para vocês de alguma maneira, nem que eu faça um post amanhã ou depois de amanhã, para que vocês tenham esse material que ela está citando, tá? Eu converso com ela e a gente coloca aí para vocês
né, poderem ir atrás, consultar. Isso, eu vi ali, agora eu esqueci quem era, mas citou a farinhada. A farinhada, ela é do meu CD, Cantigas e Roda, e é um material riquíssimo, gente. Assim, é uma canção do cancioneiro popular, ela é do norte de Minas, sul da Bahia, ela é também do Nordeste, Fortaleza. Então, assim, ela está esparramada por esse Brasil, a partir de Minas, Goiás, né? Minas, Bahia, ali, mas subindo para o Nordeste. Mas eu gosto muito de farinhada, por quê? Porque ela trabalha vários conceitos. Então, a canção, ela fala assim, vou fazer uma farinhada, muita gente eu vou chamar. Vou fazer uma farinhada, muita gente eu vou chamar. Só quem entende de farinha pode peneirar aqui. Só quem entende de farinha pode peneirar aqui. Vou chamar a Maria para peneirar aqui. Vou chamar a Maria para peneirar aqui. Só quem entende de farinha pode peneirar aqui. Só quem entende de farinha pode peneirar aqui. Aí a gente vai chamando os brincantes todos para participarem lá, ir para o meio, cantar e fazer a farinhada. Aí a gente pergunta, né? O que é farinhada? Você sabe, Maria? Eu acho que é pegar um monte de farinha e misturar tudo junto. Pois é, a gente ouve assim, inúmeras possibilidades, inúmeras ideias e hipóteses de o que é farinhada. A farinhada nada mais é do que o encontro de pessoas para produzirem farinha. Porque hoje ninguém faz isso mais, porque vai lá na indústria, a indústria fabrica farinha, manda para o mercado vai lá, compra, pronto, não é? Mas é um conceito social. Ele é social. Então, o que acontece? Você pode fazer pesquisas. Por que é farinhada? Sabe, onde vem a farinha? Que tipo de farinha? Que tipo de farinha que você conhece? As crianças podem fazer pesquisas. Que tipo de farinha que tem? Farinha. O que é a farinha de milho? O que é a farinha de mandioca? Farinha de pão? Farinha de arroz? Tem inúmeras farinhas que a criança pode buscar, pesquisar. E aí? Vamos fazer uma exploração do conhecimento físico? Né? Vamos pegar isso, vamos sentir a farinha, vamos descobrir a cor, o sabor, a textura. Quer dizer, olha quantos conhecimentos tem que o professor de educação infantil pode explorar a partir da farinhada. E depois, só quem entende de farinha pode peneirar aqui. Que é uma peneira? Que tipo de peneira as crianças conhecem? Que tipo de peneira eu posso levar e oferecer para essa criança, para ela explorar? Pequenininha, média, grande, de vime, de plástico, de aço. Metal. Né? Quer dizer, a peneirinha do parquinho. Então, assim, você pode fazer inúmeras descobertas, proporcionar, na verdade, inúmeras descobertas para a criança realizar a partir da exploração que você vai levar para elas descobrirem a partir da canção. Brincou, cantou, opa, olha só quantas descobertas, né? E aí depois faz toda uma festa. Eu me lembro que uma professora que fez um curso comigo, ela trabalhava em Sumaré, ela fez um projeto maravilhoso e no final ela filmou, chamou os pais e vestiu as crianças de farinheiras. Então, assim, foi muito lindo. E ela falou, Ana, olha, foi um super evento, porque as crianças se envolveram, foi muito gostoso. Então, o professor, quando ele é criativo, quando ele tem mesmo vontade de, né, despertar nas crianças essas descobertas, ele consegue inúmeras coisas. Cícera, você! Que Tá aqui, ó, Sister Lanche. Ai, Cícera, É de Sumaré essa moça. pois é, que coisa linda. Nunca esqueça o trabalho que ela fez. Lá, ela tem o vídeo. Isso é muito importante. Isso é um material que... E o quanto isso fica marcado na vida das crianças. Né? Quantas descobertas eles fizeram? Tenho certeza, eu lembro do depoimento dela. Então, isso é fundamental. E outra coisa muito... cearense.
É isso mesmo, ela é do Ceará e ela tem a experiência, ela tem essa vivência, ela gosta, ela sabe, ela valoriza essas questões culturais. Obrigada, Cícera. Beijo grande, saudades, viu? Então, e outra coisa da farinhada que eu acho fantástico, Maria, é que quando eu levo para os professores, eu acabo descobrindo coisas que às vezes eu nem imaginei. Então, eu trabalhando com a farinhada, um dia uma aluna chegou para mim e falou assim: professora, mas você não sabe que a farinhada é um lugar para a gente encontrar marido? Falei, Eu não. olha só, a gente, lá na minha terra, ela já era uma senhora, né, professora e tal, e ela, na minha terra, a gente chegava, fazia essa farinhada, reunia o povo, as pessoas iam, aí as mulheres ficavam lá peneirando, então elas tinham que ter um rebolado, porque enquanto elas estavam peneirando ali a farinha e tudo mais, os homens estavam no forno com o rodo, rodando e queimando a farinha, e só de olho nas meninas. Muita farinha queimou. Muita farinha. Muito casamento. Então, assim, foi uma outra descoberta que faz com que a gente pense assim, olha só, ele invade o universo do adulto também, né? Então, às vezes, quando eu trabalho com a EJA, levo o material e os senhorzinhos, as senhoras, eles ficam assim, encantados, adoram fazer a roda, brincar, sabe? O cancioneiro popular, as canções, né, do nosso folclore brasileiro, gente, são riquíssimas, riquíssimas. Então a gente tem que explorar. E esse a gente tem, graças a Deus, no meu CD, né? Nesse Cantigas e Roda, e que logo nós vamos publicar aí no YouTube. Certo? Esse daqui, ó. Esse daí. Temos 17 canções. A Vivian, né, tá falando que gravou junto com você o CD. Ah, lá de Santa Bárbara, que delícia. Então, olha só, tem assim professores, ah lá, Vívia, Amanda. Então, gente, assim, foi uma época tão gostosa, tão maravilhosa de produção mesmo musical. A gente ter a oportunidade de ter um músico participando conosco, sabe? Então, essa experiência também de ter o professor produzindo o seu material, isso é fantástico, porque ele começa a dar um significado novo para aquele trabalho. Então, ele começa a acreditar mais na importância da música e da cultura no mundo, no universo infantil, né? Olha lá, a Mariana cantou, né? Cantou a canção do jacaré. As flores já não crescem mais, a Olha terra só. levantou, o sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou. Inclusive, Maria, aqui eu acho que dá para entrar naquela questão dos segredos velados. O que você acha? Eu acho que dá. Opa, pode, né? Porque é algo que me incomoda muito, Ana, né? Uma cultura tão rica como a nossa e de repente a gente fica empobrecendo em alguns aspectos. Eu acho que é perfeita a sua ideia de trazer essa discussão aqui. Pode. Vamos discutir então isso daí. Vamos discutir, porque a questão do cancioneiro popular e seus segredos velados, o que significa isso para nós brasileiros que conhecemos várias canções e trazemos da nossa infância e não sabemos dos segredos? E assim, isso é fantástico, porque assim, aliás, foi um segredo que eu descobri também. Eu descobri que a gente começa a trabalhar com criança, e daí então você começa a associar uma coisa com outra, e as crianças ensinam a gente, né? Então, eu me lembro que eu dava aula para os pequenininhos, eu já fazia musicoterapia. Eu fiz um curso de musicoterapia no Rio de Janeiro, um curso de um ano, não, 18, na verdade
180, foram 3 meses que eu fiquei no Rio fazendo esse curso, né? Então, era assim, um curso bem intensivo e foi muito importante na minha formação. E assim, uma coisa que eu gosto também de trazer, antes de falar dos cancelados, tá bom? Mas assim, a, a música na vida das pessoas, ela tem um sentido. Mas ela tem um sentido na medida que ela faz parte de uma referência que você já traz consigo. Então, por exemplo, às vezes alguma música que eu gosto, você fala, não gosto não. Ou um estilo, eu não gosto de sertaneja, mas eu adoro música popular. Nossa, eu curto demais descansar, relaxar ouvindo música erudita. Não, eu gosto de ouvir um rock. Para mim tem que ser um rock, sabe? Então, assim, cada um se identifica, né, com um determinado tipo de música, ou um gênero musical, um caráter musical. Então, o que a musicoterapia traz? Um conceito muito importante, que ele traz a identidade sonora. Identidade sonora significa você se identificar com um determinado tipo de música, porque aquilo faz parte da sua energia, da sua concepção e do seu ritmo pessoal. Então, tem pessoas que às vezes estão muito agitadas, aí você fala assim, vou dar uma música bem calminha para ela ficar calma. Aluno na escola, chegaram do parque, então agora todo mundo senta, respira, bota a cabeça na mesa que a gente vai ouvir uma música bem lenta, bem calminha, para todo mundo ficar calminho. Isso é um equívoco. Por quê? A musicoterapia diz o contrário. A gente tem que partir da identidade sonora, daquele momento, porque são vários tipos de identidade. Então, um deles é essa identidade, né, que é do momento. Então, essa identidade é parte do que a criança está sentindo naquele momento. Então, a criança está muito agitada, você colocar uma música lenta, ela vai ficar irritada. Isso não faz bem para ela. Então, o que acontece? Você tem que trazer uma música bem animadinha, e se você quer levar para acomodar, aos poucos você vai, então, acomodando, tranquilizando a criança. Olha, E o contrário é a mesma coisa. Se você tem uma criança que está deprimida ou que ela está lá muito triste, quietinha, chateada com alguma coisa, não adianta você ficar, sabe? Vamos cantar! A criança fica mais irritada. Você já ficou chateada ou triste com alguma coisa e chega uma pessoa, vem Maria, vem Maria, vem. Não é uma chatice? nossa, Ana, olha, adorei isso. Então, é a mesma coisa. Então, isso chama identidade sonora. Então, é o ISO. O ISO é a identidade sonora para respeitar de cada pessoa. Agora, é muito difícil a gente agradar todo mundo. Então, por exemplo, você está numa estação de metrô, tá lá uma musiquinha no fundo. Tem gente que está adorando, mas tem gente que está odiando. Então, isso é muito... A gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Mas eu acho importante colocar isso para o professor, porque enquanto ele vai fazer a sua seleção, ele vai organizar, né, o tipo de música que ele quer trabalhar com a sua criança, ele precisa pensar nisso também. Né? Primeiro, qual é a identidade sonora das minhas crianças? E, por outro lado, então, entrando agora na questão do folclore, você vê que quando eu falei assim, a música do jacaré, não é? Eu não falei a música do jacaré? Não tem jacaré. É a música do sapo. Do sapo se mandou, aí o lambari morreu. A música que eu cantei agora mesmo, lembra? O sapo se mandou, o lambari, porque o ribeirão então secou. é uma letra. E como é que os professores cantam? O sapo se mandou, o jacaré morreu, porque o ribeirão secou. Aí o professor vai e fala assim, tadinho da criança, vai ficar chateada porque o jacaré morreu. Não, vamos mudar agora a letra. Aí vai e muda. Aí o jacaré, aí o rio encheu de novo, o jacaré voltou, e aí ninguém mais morreu. Então não pode falar que morreu. Então, começam alguns equívocos também com relação a esses conceitos, que eu não posso frustrar a criança, ou eu não posso, de repente, ensinar a criança a não atirar no gato. Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. Não atire o pau no gato, porque isso faz
gatinho é nosso amigo. Não devemos maltratar os animais, jamais. Né? Uma afronta com o nosso repertório, nosso patrimônio cultural. É isso mesmo, Marta. As crianças são saber lidar com as perdas. Exato. Por quê? Porque a canção, é aí que está o segredo. As cantigas de roda, essas canções que a gente vivia na nossa infância, que as crianças hoje inventam, que as crianças criam, elas fazem parte de um universo inconsciente que a gente não... Então, olha só. Isso aí, gente, é exatamente, Xande, politicamente correto. É a teoria do politicamente correto que às vezes traz alguns equívocos que eu acho que compromete um pouco aí a interpretação que a gente tem, né, desse universo musical para o trabalho com a criança. Mas vamos pensar no Atirei o Pau no Gato, e foi uma coisa que eu aprendi com as minhas crianças. As crianças não cantam mais Atirei o Pau no Gato. E quando canta, o professor vai mudar a letra, não é? Isso é comum, não é? É isso. A gente vê. É muito raro ouvir alguém cantar Atirei o Pau no Gato, porque politicamente correto está incorreto. Né? Não atire o pau no gato, porque a gente não deve judiar dos animais, etc. E o que acontece? O que existe por trás do Atirei o Pau no Gato? Eu vou dizer para você o seguinte... Brincando com as crianças, cantando na sala de aula há muito tempo, e hoje eu sei que muitos professores, porque eles cantam para mim quando eu brinco, a gente canta, né? Outra canção que as crianças, que o adulto tirou o pau do gato e as crianças colocaram o pau noutra canção. Você sabia disso, Maria? Não, né? Olha só, já viu a borboletinha? A borboletinha que é tão bonitinha? Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau! Aí parou aí? Não, as crianças continuam. Amanhã te dou um pau, bem na porta do hospital. Tchau, tchau. E tem algumas ainda que estende, inventa um monte de frases e de refrõezinhos que vão repetindo para poder fazer rime, etc. São desafios que ela tem até da linguagem. Maria, quando as crianças cantaram para mim, amanhã te dou um pau bem na porta do hospital, quando eu levo isso para as minhas oficinas e as professoras cantam, amanhã te dou um pau bem na porta do hospital, eu falo, olha isso, em qualquer lugar que eu vou, em Minas Gerais, Uberlândia, eu fiz a mesma coisa. Uberlândia, o povo cantou, amanhã te dou um pau. No Rio, aqui no interior de São Paulo, aqui em Americana, aqui, todo lugar, todo mundo, em Campinas, todas as crianças cantam pau. Ai, Ana, não acredito. Olha a incoerência. Exato. Agora, olha só, vamos entender. O que acontece? Será que quando a criança está cantando, ou quando a gente cantava, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu, será que a gente não estava tentando colocar para fora alguma angústia que a gente queria? Será que o pau que eu queria dar no gato era no gato mesmo? Será que não existe por trás um segredo que está sendo revelado ali, mas que ele, para nós que estamos tentando interpretar, a gente não pode encontrar alguma coisa? Porque, por exemplo, quem nunca teve vontade de dar uma paulada, por exemplo, no seu aluno, aquele enfesadinho, aquele que te tira do sério, dá vontade de tirar de olho no lado desse menino. Mas você pode fazer isso? Não. Você pode ficar com muita. Quem nunca teve vontade de dar uma paulada na diretora da escola, porque ela implica comigo o tempo inteiro. Não tem hora que dá vontade de dar uma paulada nela. Eu posso dar uma paulada nela? Não. Não é? A criança, será que ele não tem raiva da mãe? A minha mãe não me deixou ir na casa do meu amigo. Eu tô com muita raiva. Minha mãe é uma bruxa. Você é uma malvada. Eu te odeio. Eu quero te dar uma paulada. Então, o que acontece? Você não pode dar uma paulada. Ninguém vai sair dando paulada nas pessoas. Não é? Mas no simbolismo eu posso, né? No faz de conta, na roda. Quando eu grito, amanhã te dou um pau bem na porta do hospital, ou quando eu grito, Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu, minhau!
Aí tem outro elemento que é muito interessante, que é essa questão da catarse. É você gritar, você pular, você dar um salto e colocar para todas fora. as tensões que você carrega. E foi essa expressão do Amanhã Te Dou um Pau dentro de sala de aula que me fez perceber isso. Porque cantando com uma criança também na escola, no jardim, né? A criancinha não parava de cantar. Ela queria, toda hora ela queria, amanhã te dá um pau bem na porta do hospital. Mas era uma atividade que eu estava propondo que as crianças podiam escolher a canção que ela queria. E aí aconteceu de esse menininho sempre queria só ele cantar, porque ele queria sempre escolher a borboletinha para no final ele ficar pulando amanhã te dou um pau bem na porta do hospital. E eu falei, mas gente, ele deve estar com alguma angústia. Aí então perguntei para ele, né? Não, perguntei nada. Deixei ele cantar e tudo. Aí acabou a aula, perguntei para a professora. Era a Valéria. Não sei se a Valéria está nos assistindo. Aí eu falei, será que aconteceu alguma coisa com o nosso amiguinho? Porque ele está com tanta necessidade de pôr para fora essa... Parece que ele está angustiado. Aí ela, ai, Ana, desculpa, eu esqueci de avisar. Ele chegou hoje chateado. E era a minha primeira aula, era 1h da tarde. Que a mãe dele brigou com ele no caminho e ele não queria ficar na escola. Então a mãe dele deixou ele na marra, eles brigaram e a mãe não fez as pazes. Então ele estava assim muito chateado. Então ele queria muito ir embora e a mãe avisou se ele desse trabalho para levar ele embora. Aí eu entendi, eu falei, não, fica tranquila, eu acho que ele já deu tanta paulada na borboletinha e no da manhã. Já está resolvido. E de fato, não teve mais problema, chegou 5h30, a gente estava lá conversando, ela falou, não, de boa, fez a aula, tudo tranquilo. Então, Acabou. Então veja como isso... Ana, a gente tem 1 minuto. Mesmo? Passou assim, Ana. Que pena. Tá vendo? Eu falei que a gente vai ter que voltar no assunto, Ana. Sei que não está acreditando. Mas, olha, eu vou me despedir rapidinho. Gente, muito obrigada. Eu acho que a Ana merece outra live, vocês não acham? Eu acho. Muito obrigada por você estar aqui. E eu agradeço a todos. Eu deixo as últimas palavras para você, Ana. Ai, gente, eu espero ter inspirado vocês, pelo menos um pouquinho. Para quem já me conhece, vive fazendo minhas oficinas, estão me ouvindo isso aí pela 10ª, 20ª vez. Mas é sempre bom a gente lembrar isso, né? Vamos saber escolher o repertório para o trabalho com as crianças e vamos aí levar esses desafios para que elas possam, então, cada dia crescer mais. E embora estejamos na pandemia, tenho certeza que toda essa experiência, todo esse pensamento aí vale para todos os momentos, inclusive para os filhos lá em casa, sobrinhos, netos, etc. Gente, obrigada, um beijo enorme, feliz demais, estou feliz demais de ver tantos coraçõezinhos, tantas meninas, tantas pessoas queridas, tia Fátima, gente, que bom, feliz demais, Carlinha, todos vocês, obrigada mesmo por estarem aqui conosco. Maria, obrigada. Eu que agradeço, Ana. Gente, infelizmente vai acabar em poucos segundos. Fiquem com Deus e até a próxima. E depois eu posto algumas das orientações aí das referências da Ana, viu? Tchau, tchau. Obrigada, tchau.